Olá, caríssimos! Eu sou o Dr. Tiago Barros, eu sou médico cardiologista e eu tenho ajudado pessoas a aprender o néctar da eletrocardiografia e que bom que você está aqui com a gente. Olha, hoje a gente vai estudar um caso de um paciente que se queixava de um desconforto, a filha dele ia se formar, ele começou a sentir uma palpitação e aí a gente vai ver o eletro daqui a pouco. Palpitação é uma queixa muito comum na emergência e certamente se você fala que é profissional de saúde, em algum local alguém te para e te diz: olha, eu sinto às vezes uma palpitação, um negócio no coração. Na grande maioria das vezes, é isso que a gente vai ver hoje aqui nesse eletro. Eventualmente, a anamnese da palpitação, né? Você tem que saber se teve algum fator que desencadeou, se o paciente faz uso ou não de alguma medicação, se tem algo que justifique aquela palpitação. Mas na grande maioria das vezes, palpitação é uma queixa de uma situação benigna. Na grande maioria das vezes, os pacientes que sentem palpitação, às vezes são palpitações que são fugazes. Isso acontece muito rapidamente. Então, acontece algumas batidas, ele sente um desconforto, e aí ele fica com medo, ele acha que está infartando, né? Então, como é que eu diferencio infarto de palpitação? Primeiro, que o infarto não dura segundos, né? Então é uma queixa que, quando o paciente fala que tem uma dor torácica que dura mais do que 15 minutos, a gente está levando mais para coronariopatia. Mas quando o paciente fala, dura poucos segundos, é pouquinho tempo que eu sinto isso. Aí você tem que pensar, opa, será que essa palpitação é daquela arritmia que o Dr. Tiago falou? Aí você tem que ficar de olho, tá? É muito comum, muito comum, é uma situação habitualmente benigna. Conforme eu vou mostrar daqui a pouco no eletro para vocês. Preste atenção comigo, que vamos aqui ao eletro e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre como a gente trata isso, o que a gente faz, como que a gente aborda. Ó, primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, quando você olha esse eletro, você vê que tem umas batidas que são esquisitas aqui, tá vendo? Ó, essas batidas esquisitas, mas não é isso que eu quero chamar a atenção agora. Eu quero chamar a atenção para esse estímulo que está acontecendo normal aqui, ó. Esse estímulo normal que está acontecendo. Olha só, esse daqui é a onda P, aqui é o QRS e aqui é a onda T de tatu, tá? P de pato, QRS, T de tatu, tá? P, QRS, T, P, QRS, T, P, QRS, T, ok? Isso é o normal. Olha só, o QRS aqui, ele é estreito. A gente não fala na eletrocardiografia que ele é fininho ou que ele é grosso. A gente fala se ele é estreito ou largo, tá? E estreito é quando ele tem até 2,5 quadradinhos. Grava com quadradinho que fica mais fácil. Ó, até 2,5 quadradinhos, a gente fala que ele é estreito. Se você olhar aqui, a imagem fica ruim, mas certamente no que você recebeu no seu e-mail, ele tem você consegue medir, tá? Ele é estreito. Doutor, também é uma forma de eu ver que esse é estreito e o outro parece que tá largo, né? Se você comparar, né? Mas esse aqui é o estreito. Se você não soubesse, se você estivesse vendo a nomenclatura, a gente sabe que é estreito porque ele tem até 2,5 quadradinhos. Então, ó, estreito, 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 estreito. Aí depois vem um estímulo esquisito. A gente já vai falar do estímulo esquisito. Esse ritmo aqui, a gente fala que é um ritmo sinusal, porque tem onda P precedendo o QRS e todas as outras P's conduzem QRS. Então, é um ritmo sinusal. Pô, doutor, mas no outro vídeo você tinha falado que ritmo sinusal é aquele que tem uma onda P que é positiva e precede o QRS em D1, D2, AVF, é negativo em AVR e mais menos em V1. Caraca, tu gravou mesmo? Que bom, ótimo, excelente. É assim, é isso que cai em prova. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é que para o ritmo ser sinusal, isso acontece em todas essas derivações, essa é a definição de livro, isso é o que cai na prova, isso é o que podem te perguntar, mas na vida prática é um pouquinho diferente. Você vai olhar, se a onda P está conduzindo o QRS, cara, é sinusal. Ah, doutor, mas se tiver alguma onda P que estiver solta, aí é um bloqueado ventricular, depois a gente fala sobre isso. Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é que é um ritmo sinusal. O ritmo sinusal é aquele que é formado
No nó sinusal. É claro, o nó sinusal, ele fica no ápice do átrio direito, na parte de cima do átrio direito, e ele é quem é mais rápido. E no coração, quem é mais rápido manda. É assim, quem é mais rápido manda. Como o nó sinusal é que o bate mais rápido, ele é que manda. Então, o estímulo elétrico, ele é formado ali, são fibras especializadas na formação do estímulo elétrico, e aí ele tem uma capacidade que a gente chama de automatismo. Então, ele consegue bater sozinho, sem que tenha algum fio, algum nervo, alguma coisa estimulando ele. Não sei se você já viu o vídeo de filme de emergência, que eles vão fazer o transplante do coração. Não sei se você já viu isso. Hey, doctor! Aí ele vai e entrega para o doutor o coração. Enquanto ele está entregando para o doutor o coração mesmo que ele já tirou do coração do paciente que faleceu, e que vai colocar no peito do outro que vai receber, o coração está batendo. Mas como é que ele bate se não tem nenhum fio ligado nele? É porque o coração ele tem capacidade de automatismo, então ele consegue bater sozinho. E quem faz isso, na grande maioria das vezes, em 80% dos casos, é o ritmo sinusal. Que casos, doutor? Da humanidade. 80% dos elétrons, eles são sinusal. Então, se alguém te perguntar, alguém está andando na rua, aí alguém te para e pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta, a rua que você quer saber? Não. Qual é o ritmo mais comum? Aí você fala, é o ritmo sinusal. Porque, mas a minha mãe tem um elétron, já sei, o ritmo da sua mãe é sinusal. A chance de se acertar é muito grande, porque a maior parte das pessoas, elas têm o ritmo sinusal. 80% dos elétrons são normais, eles têm esse ritmo sinusal. E na eletrocardiografia a gente não fala normal, né? A gente fala sinusal, tá? Então grava assim, ritmo sinusal é o ritmo normal do coração. E aí, essas fibras especializadas em formação de estímulo elétrico ficam lá no ápice do átrio direito e eles vão despolarizando. Do átrio direito, lá em cima, ele chega até a parte de baixo do átrio direito, que é o átrio ventricular, e depois as fibras de His e Purkinje e chegam até o ventrículo. Normalmente é assim. Isso acontece porque o estímulo elétrico que nasce lá no nó sinusal, ele consegue passar por uma via expressa de condução. Essa via expressa de condução faz com que o estímulo elétrico passe muito rápido. Passa muito rápido. Só que no coração, eventualmente, o estímulo elétrico ele pode nascer em outras regiões que não são especializadas na condução. Por exemplo, formar no músculo cardíaco mesmo, o músculo. O músculo não tem capacidade, doutor, de fazer estímulo elétrico. Então, às vezes consegue fazer. Aí é um local que não é especializado. Se você vai em algum lugar que faz algum serviço para você que não é especializado, a chance de ser uma porcaria é grande, né? De ser esquisito é grande, né? No músculo cardíaco é a mesma coisa. Então forma um ritmo aberrante, um ritmo esquisito. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Aqui é o ritmo sinusal, é o normal, ele é estreitinho. Olha como é que esse daqui, comparado com esse, ele é largo, ele é aberrante, ele é esquisito, ele é grandalhão, ele é esquisito. Caramba, doutor, toda vez que é esquisito no coração é ventricular? Não, calma, nem sempre é assim. Mas aqui é extrasístole ventricular, que a gente chama. Então, tem um batimento normal do coração e esse batimento aqui, que é um batimento esquisito. Um batimento que está largo, um batimento que tem mais do que 2,5 quadradinhos. E ele é bem largo, ele é bem esquisito, ele é bem aberrante, tá certo? Esse daqui é o estímulo ventricular. Extrasístole ventricular. Ora, sístole é a batida do coração. É um nome técnico. A gente não fala batida do coração. O nome técnico para batida do coração, em vez de você escrever batida do coração, você fala sístole, tá? Então, toda vez que, houve sístole, ou seja, houve contração do coração. Sístole é contração do coração, tá? Extra é além, antes da hora. Então, extrasístole é um batimento antes da hora. Se você for medir, não vou roubar e aumentar o dedo não. Se você for medir, a distância entre o estímulo normal é o mesmo, tá vendo? Aí, o outro estímulo era para estar formando aqui na frente. Mas ele veio, antes da hora. Então, uma extrasístole. Ele não é aberrante? É. O normal não é o que vem lá de cima do átrio direito? É. Então, se esse daqui é diferente do átrio, tem o átrio e o ventrículo. É o ventrículo. Então, extrasístole ventricular, tá? Então, aqui,
Batida, 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 extrasístole ventricular. Batida, 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 extrasístole ventricular. Batida, 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 extrasístole ventricular. Doutor, mas eu vi que tem uma outra batida aqui que está vindo antes da hora também. E é uma batida estreitinha. Excelente. Veio antes da hora? Veio. É extra. É batida? É sístole. Ele é estreitinho? É. Então é atrial. Caraca, doutor, já sei então isso. Então você já sabe identificar uma extrasístole ventricular e uma extrasístole atrial. Na verdade, nem sempre é atrial, tá? A gente fala de extrasístole ventricular e extrasístole supraventricular, porque acima do ventrículo tem um montão de lugar que pode formar extrasístole. Então, para a gente não se comprometer, a gente fala extrasístole supraventricular. Doutor, mas dá para saber do local exato de onde está? Dá para saber, mas não quero complicar sua cabeça não. Grava só assim que já é muito. Extrasístole ventricular e extrasístole supraventricular, que está acima do ventrículo. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. E isso dá palpitação. A palpitação, eventualmente na extrasístole ventricular, quando o paciente é sintomático, você já tem uma informação adicional. Geralmente, quando um paciente tem extrasístole, ele não sente nada. Na grande maioria das vezes. Se você faz um Holter, que é um eletro de 24 horas, você vai ver milhares de extrasístole, paciente batendo e ele não se queixa de nada. Eventualmente, existe uma extrasístole que acontece quando as válvulas do coração estão fechadas. Quando as válvulas do coração estão fechadas, o que acontece é que tem uma batida contra uma resistência que está fechada. O paciente sente um desconforto no peito e ele acha que está infartando. Não está infartando. É extrasístole. E por que aconteceu a extrasístole? Aconteceu porque, eventualmente, uma região que não é especializada na condução, ela formou estímulo elétrico. Geralmente, quando você está muito estressado, vai fazer uma prova, você vai fazer uma entrevista de emprego, antes do Enem, brigou com o namorado, você começa a liberar catecolaminas, começa a liberar adrenalina. E isso é um estímulo para o músculo cardíaco, a regiões que não são especializadas, formar estímulo elétrico. Então, é o caso aqui. Ele estava estressado porque a filha dele ia se formar e tal, ele sentiu uma palpitação, aí ele ficou estressado, aí começou a pipocar a extrasístole, tá vendo? Tá, doutor, tem isso daí, o que faz? Na grande maioria das vezes? Nada, não faz nada. O tratamento da maior parte dos pacientes para extrasístole é conservador, você vai só observar. Parou o estresse, o cara melhora, o cara você não precisa fazer nada. Para alguns pacientes que são muito sintomáticos, você pode fazer um beta-bloqueador. O beta-bloqueador, ele reduz a frequência cardíaca. Então, reduz tudo e diminui a excitabilidade das fibras do miocárdio. Aí evita com que tenha extrasístole. Agora, presta atenção. Não quer dizer que sempre você tem que dar beta-bloqueador, não, tá? Isso é um tratamento de exceção. A regra é você não fazer nada. O paciente vai melhorar sozinho. Você não precisa dar beta-bloqueador para ele, tá? Aí, uma raridade de pacientes que são muito sintomáticos, que atrapalham o dia a dia dele, que ele não consegue trabalhar, que você faz um eco e aí começa a ter o que a gente chama de taquicardiomiopatía. O coração dele começa a ter disfunção, porque está tendo muita extrasístole, então o coração dele estivesse batendo mais do que o normal. Aí, para esses, vale a pena você usar beta-bloqueador. E para exceção da exceção da exceção, para a extrasístole, não para as outras arritmias, mas para a extrasístole, é o que a gente chama de ablação da arritmia. Então você vai com um catéter de eletrofisiologia até o coração, quem faz isso geralmente é o cardiologista, eletrofisiologista, e ele vai lá e libera radiofrequência. A radiofrequência queima aquela região. Então a gente consegue identificar o local onde tem aquele estímulo, ele vai lá e dá uma queimadinha lá. E aí, aquele foco de gerar arritmia some e nunca mais o paciente tem. Doutor, mas se é o músculo cardíaco, pode acontecer em outros lugares também, não pode? Pode. Só que isso é a exceção da exceção da exceção da exceção. 99,99% dos pacientes, você ou não vai fazer nada ou vai dar beta-bloqueador. Raríssimas vezes você pode fazer ablação dessa arritmia, tá? Então, fica ligado nisso.
Gente, então eu queria pedir para você que se esse vídeo ajudou você e se você tá gostando das aulas, cara, me ajuda, por favor. Curte o vídeo, compartilha com a galera e eu espero vocês na semana online de eletrocardiografia. Um grande abraço.